paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, em que nós estamos tratando, nesse segundo trimestre de 2023, de um assunto muito importante para a família cristã. Estamos falando dos relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E na lição de hoje, nesta pré-aula, que trata da lição de número 8, será ministrada no dia 21 de maio, próximo domingo, nós vamos falar a respeito do tema a importância da paternidade na vida dos filhos. E o nosso texto áureo está em Efésios capítulo 6 e verso 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui nesse verso bíblico, nós podemos destacar esses dois pontos que são importantes os pais observarem na criação e na educação de seus filhos. O primeiro ponto destacado aqui é não provocar ira aos filhos, nos filhos. E isso nós veremos dentro da lição, em específico no tópico 2. E o segundo é criar os filhos na doutrina e a admoestação do Senhor. Ensinar os preceitos bíblicos aos seus filhos. Se nós verdadeiramente nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos, com as suas escolhas que farão durante a adolescência, juventude e vida adulta, nós precisamos ensiná-los o que é biblicamente correto, quais são os preceitos do Senhor para uma vida diante dele, uma vida agradável ao Senhor. No entanto, nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, para que todas as suas tomadas de decisão, e alguns bem dizem que a vida ela é feita de escolha, todas as suas tomadas de decisões, elas estejam baseadas naquilo que é moralmente correto, naquilo que é aceitável perante o Senhor, e que sejam também guiados pelo Espírito Santo, de modo que só farão isso se souberem qual é esse caminho, como fazê-lo. Sempre respeitando, a individualidade, entendendo que essa pessoa que foi gerada a partir de você, que é o seu filho, que é a sua filha, ele é um indivíduo também e ele precisa ter a sua fé, a fé dele, a fé dela, fundamentada em Jesus Cristo, assim como você o tem. Então é importante que seja ensinado, seja passado isso aos filhos. A verdade prática diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. O nosso estudo de hoje, então, será baseado na leitura bíblica em classe do livro de 1 Samuel, no capítulo 2 e no capítulo 8. No capítulo 2 está a leitura bíblica em classe do verso 12 ao 17, posteriormente o verso 22. No capítulo 8, do verso 1 ao 3. E nós temos 3 objetivos principais dentro da nossa lição e vamos buscar sanar esses objetivos dentro de cada tópico. O primeiro deles, então, é apresentar o conceito de paternidade bíblica. O segundo, entender quais são os tipos prejudiciais de paternidade. E, por fim, entender a importância e o valor da paternidade responsável na formação moral e espiritual dos filhos. Agora, o que vem a ser paternidade? A paternidade ela é o conceito do que diz respeito à condição de ser pai. E segundo a psicologia, no estudo sobre paternidade do Boletim de Iniciação Científica em Psicologia de 2022 da Universidade Mackenzie, são listados alguns aspectos sobre a paternidade, como ter autoridade, estabelecer limites, transmitir afeto, ser um modelo de masculinidade, ser um modelo de relacionamento de casal e mostrar caminhos para a vida. Então esses são os aspectos da paternidade. Isso é que um pai deve passar ao seu filho, seus filhos, suas filhas. Isso é o que um pai
deve passar aos seus filhos. Esses modelos, modelo de masculinidade, de relacionamento como casal, e isso é importante. Um pai que ensina o filho como tratar a sua esposa, esse menino, quando ele crescer, ele vai tratar bem a sua esposa, ele vai cuidar bem do seu lar, ele vai zelar pela proteção, pelo cuidado, pela educação dos seus filhos. Um pai que consegue demonstrar à sua filha como ele trata a esposa, essa filha vai filtrar o seu relacionamento na hora de escolher com quem ela vai se relacionar, com quem ela vai casar. Este homem que for casar com ela terá que tratá-la tão bem quanto o seu pai tratou ela e a sua mãe. Então esses são aspectos que desde pequenos são transmitidos às crianças, ao filho homem e à filha mulher. Então o nosso estudo de hoje ele será baseado na análise de duas famílias na Bíblia, como nós vimos na nossa leitura bíblica em classe. Primeiro, na família de Eli, e em segundo lugar, na família de Samuel. Visto que nós podemos perceber dentro da Bíblia Sagrada que, embora Eli e Samuel fossem servos de Deus, nós vemos alguns aspectos da humanidade de ambos os servos do Senhor aqui, algumas fraquezas, algumas falhas, mas eles eram sim servos do Senhor. Porém, os seus filhos não seguiram os seus passos, de modo que algumas características, duas características marcantes na vida de cada filho deles. Nos filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram negligentes e profanos. Nos filhos de Samuel, que eram Joel e Abias, eles eram gananciosos e omissos. Agora, entrando no nosso primeiro tópico da lição, fala a respeito da paternidade dentro da família. Vai falar sobre a primeira família, falta de autoridade no lar e problemas de uma paternidade ausente. Então, falando sobre a primeira família, a família é uma instituição que é criada por Deus, foi criada por Deus e é imprescindível para a existência humana. É composta de pai, mãe e filho ou filhos, onde cada indivíduo desta instituição eles têm seus deveres e suas obrigações. E aqui eu deixo um texto bíblico como referência a respeito desses deveres e obrigações de cada indivíduo dessa instituição criada por Deus chamada família, que é Efésios capítulo 5, do verso 22, até Efésios capítulo 6, verso 4, que vai falar dos deveres e obrigações de cada indivíduo da família. No capítulo 5, verso 22 ao 24, fala dos deveres da mulher em relação ao seu marido. Capítulo 5, verso 25 ao 33, fala dos deveres do marido em relação à sua esposa. Capítulo 6, verso 1 ao 3, fala dos deveres dos filhos em relação aos pais. Posteriormente, verso 4 do capítulo 6, fala dos deveres dos pais em relação aos filhos. E este foi o nosso texto áureo de hoje. Então, no princípio da humanidade, conforme nós conseguimos observar no Antigo Testamento, era obrigação do pai a provisão, segurança e a liderança dentro do lar. E isso é chamado de modelo patriarcal, adotado ou herdado pela nossa cultura brasileira também. E esse é um modelo excelente, ao menos antes da queda, antes do pecado original. A partir do momento da queda, quando nós vemos Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher pecam, são afastados do Senhor, sentem vergonha, medo de Deus, nós vemos que o homem, Deus ele chama o homem para saber o que havia acontecido, para que ele relatasse. E o homem ele joga a responsabilidade e a culpa para a sua mulher. Ou seja, nós vemos que aí o pecado, ele abalou a estrutura familiar, de modo que o homem não se portou como um líder, e ele deveria fazê-lo. Deveria ser um líder, zelar pela sua esposa, ser verdadeiro ali diante do Senhor. Agora, algo que nós
quando observamos isso, nós precisamos entender que muitos se tornam negligentes quanto à educação e convívio com os filhos. Ainda alguns possuem a mentalidade equivocada quanto às prioridades, colocando a família em segundo lugar e a igreja em primeiro lugar. Note que aqui eu não estou falando que coloca a família, que deve colocar a família na frente de Deus. Não, nós estamos falando de colocar os deveres da sua igreja, da sua congregação, da onde congrega com seus irmãos, né? A família deve ser prioridade, depois os seus deveres na sua igreja, na sua congregação. Então, se há uma lista de prioridades, Deus está no topo. A sua comunhão com o Criador, ela está no topo, está em primeiro lugar. Em segundo lugar, a sua família. Posteriormente vem as demais coisas, como por exemplo a sua congregação, os seus deveres congregacionais. Então a sua família em primeiro lugar. A família é a primeira igreja, né? Em primeiro lugar, depois do seu relacionamento com Deus, né? E muitos têm essa mentalidade equivocada. E segundo o proposto pela lição, é possível que tenha acontecido isso com Eli e com Samuel, que cuidaram dos seus afazeres, da obra que deveriam executar, cuidaram de Israel, do templo, cada um nas suas funções, porém não estavam com os olhos mais atentos às suas famílias, né, aos seus filhos, ao que eles estavam praticando. E agora nós precisamos falar alguma coisa a respeito de autoridade, porque o subtópico 2 fala sobre falta de autoridade no lar. E a autoridade, ela é a habilidade de levar uma pessoa a fazer por vontade própria aquilo que deve ser feito. E a autoridade, ela é diferente de poder, da imposição, da força, de coagir. E na atualidade, nós temos visto histórias como essa de Eli e de Samuel se repetirem, porque muitos líderes de igreja não são vistos como tal, como líderes dentro da sua própria casa, pelos seus filhos, e deixam muitas vezes essa responsabilidade de educar o filho, dos cuidados, do afeto com os filhos para suas esposas, para as mães, né? E isso causa alguns efeitos, né? Traz alguns malefícios para dentro da sua família, traz algumas consequências negativas para a vida dos seus filhos. A autoridade de um pai, ela deve ser baseada no relacionamento de amor e de confiança. Ele deve transmitir amor e transmitir segurança para que um filho tenha confiança no seu pai, que ele realmente tem um amigo, que ele realmente tem um pai, ele tem alguém com quem ele pode contar, para quem ele pode contar as coisas, em quem ele pode acreditar naquilo que será dito, nos conselhos, que ele venha receber esses conselhos como algo que vem do céu para ele. Agora, quando nós falamos sobre isso, e a lição vai nos trazer o problema de uma paternidade ausente. Quando o pai não age da maneira correta, transmite as responsabilidades para a mãe, nós entramos no tema de paternidade ausente. Aqui, quando nós estamos falando de paternidade ausente, a ausência de um pai, ela pode ocorrer por várias coisas. Pode ocorrer a morte de um pai, onde vai haver, naturalmente, a ausência desse pai. Agora, nós vamos tratar em específico daquele pai que pode ser presente, mas está ausente. Talvez não somente aquele que passou pelo processo de divórcio, de separação, mas aquele que está fisicamente perto, mas muitas vezes sentimentalmente não. No cuidado, no dia a dia, no lidar com o filho está distante, porque resolve estar imerso nos problemas, nos conflitos a solucionar, do que estar junto com os filhos, cuidando, abraçando, dando carinho, tendo zelo pelos filhos, ensinando a palavra de Deus aos filhos.
O pai deve ser uma boa referência em diversos aspectos aos seus filhos. Olha, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 e o verso 4. O verso 1 ele vai dizer: convém ao bispo, convém ao obreiro, ao servo de Deus. Verso 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Toda a modéstia. Os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos, de modo que a forma com que os filhos são educados revela um profundo efeito nos padrões de comportamento quando eles se tornarem adultos. Gostaria de citar aqui alguns impactos emocionais causados pela ausência da figura paterna, segundo a psicologia. Veja, alguns desses impactos emocionais. O primeiro deles, conflito no desenvolvimento cognitivo e psicológico. Segundo, distúrbios de comportamento agressivo. Terceiro, insegurança. Depois vem a rebeldia, que é a dificuldade com autoridades, não consegue submeter a autoridade de ninguém, acha que toda autoridade é má, aquele que governa sobre si, o chefe, qualquer autoridade, o pastor, o líder, vai ter dificuldades, vai ser rebelde com autoridades. Transtornos emocionais, ansiedade, agravamento daquele que possui o TDAH, distúrbio de sono, fobias e alterações de humor neurótico. Então esses são alguns impactos que podem ser causados pela ausência paterna. Não quer dizer que uma pessoa vai desenvolver algum deles, mas é bem possível que sim, a chance de desenvolver algum deles é grande. Também não quer dizer que vai desenvolver todos esses, ou tão somente esses, mas esses são alguns dos impactos emocionais que podem ser causados pela ausência de um pai, desse modelo, dessa figura paterna, ou que passa algo errado em relação à paternidade bíblica. O segundo tópico, então, vai nos tratar a respeito dos tipos de paternidade extremista, falando da paternidade autoritária e da paternidade permissiva. Paternidade autoritária, então, aqui a lição destaca que não há padrão duplo quanto às regras morais da família. A ética cristã responsabiliza os pais como pessoas que devem educar os seus filhos, cuidar dos seus filhos e ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 5 e verso 8, a palavra nos diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então cabe aos pais educar os seus filhos e ensinar os seus filhos a viverem de acordo com a vontade de Deus. E a lição nos traz algo importante aqui a respeito da paternidade autoritária, dizendo: o pai autoritário trata o filho como se fossem elementos neutros, sem sentimento, sem memória e sem vontade. O autoritarismo ele é uma característica daquele que busca poder, daquele que quer que o mundo gire ao redor dele, ou pelo menos pensa dessa forma, que o mundo gira ao seu redor, que as coisas devem acontecer para o seu benefício sempre, independente do que deva acontecer para isso, e não se importa com o sentimento de outras pessoas. E às vezes isso pode ser denominado também ou beira, ou acontece isso, que é o narcisismo também, da pessoa que quer que o mundo gire ao seu redor, que ela não se importa com o sentimento de outras pessoas, que não respeita a individualidade. Nossos filhos são seres individuais, são seres únicos, assim como nós o somos. Nós temos que ter o nosso relacionamento com o Senhor. Nós vamos fazer diariamente as nossas escolhas. Aquele que tem um filho pequeno precisa entender que ele precisa preparar essa criança para crescer, para viver a sua vida individualmente,
com Deus, com o seu Criador. Talvez nem sempre o pai vai poder estar junto com o filho, mas ele precisa saber que a educação que lhe foi passada, que foi passada a este filho, vai fazer com que ele tenha muitas chances de fazer boas escolhas, de ter boas tomadas de decisões na sua vida de adolescente, de jovem e na sua vida adulta principalmente. E algo que pode ser falado a respeito disso, e o verso 4 que nós vemos de Efésios capítulo 6 diz: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. É relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Então eu preciso também, como pai, sempre fazer essa autoanálise, analisar qual o meu comportamento perante os meus filhos, que tipo de educação eu tenho transmitido a eles, o que eu tenho passado da visão de pai, de um homem para eles. Será que tem sido alguém autoritário, alguém narcisista, alguém que possui um relacionamento tóxico e abusivo, ou eu tenho sido alguém que tem mostrado aquelas outras boas características, transmitido afeto, sendo modelo de masculinidade, ser um modelo de relacionamento em casal, mostrando os caminhos para a vida, todos esses aspectos, mostrando a autoridade, que não é o poder, mas a autoridade, ter autoridade, ser um líder que tem a sua família para junto de si. E o próximo ponto, então, falando ainda sobre as extremidades, existe um outro extremo, que é chamado de paternidade permissiva. Eu gostaria de chamar de paternidade permissiva negligente. A permissividade, ela tem aumentado a cada dia, bem como esse narcisismo que nós falamos aqui. Pais que não aplicam a correção aos seus filhos e que dão sinais dessa forma, que não se importam com os seus filhos. E eu gostaria de deixar um verso bíblico aqui de Eclesiastes capítulo 8, verso 11, que está proposto dentro da nossa lição, que diz: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então é necessário que haja a correção, é necessária a imposição de limites na vida dos filhos. Esses pais permissivos, negligentes, não ensinam os princípios de vida aos seus filhos, os princípios bíblicos aos seus filhos. Não controlam o uso de tecnologia lá da TV, do celular, da internet. Não filtram os passeios, as saídas dos filhos com os amigos. Não querem por vezes saber o que estão fazendo, as pessoas com as quais ele está se relacionando, porque essas coisas elas vão ditar as regras das tomadas de decisões dessa criança, desse jovem, conforme ele for crescendo. Isso pode gerar consequências negativas, como nós citamos anteriormente, na vida desse indivíduo. Ao menos isso possui um grande potencial para que venha gerar consequências negativas na vida do filho. E a permissividade ela vai estar por vezes ligada, né, e a negligência, né, ela vai estar muitas vezes ligada à necessidade que esse pai tem de dedicar-se às suas coisas, às suas necessidades, sem que tenha a intervenção dos filhos, sem que ele tenha que gastar tempo com os seus filhos, né? E ele vai estar sempre buscando seus próprios interesses. Então para ele é interessante muitas vezes que o filho esteja na casa do amiguinho, porque daí ele pode fazer as suas coisas. Por vezes vai ser interessante que o filho esteja o tempo todo no celular, porque daí ele consegue conversar com as pessoas. E vamos tratar aqui, a gente tem que lembrar que a gente está tratando de servos de Deus, de homens, pais que temem ao Senhor, mas por vezes vão estar tratando das coisas da igreja em todo o tempo, e o filho vai estar lá no celular, vendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa com outras pessoas, com a internet, enquanto essa pessoa, esse pai, vai estar cuidando da família de outras pessoas, vai estar dando maravilhosos conselhos à família dessa outra pessoa, mas vai estar negligenciando o cuidado, o seu papel como pai, como líder dentro da sua casa.
E olha que interessante aqui, os filhos de Eli, para nós finalizarmos esse segundo tópico, a Bíblia traz outras características, duas características marcantes. A Bíblia fala que eles eram filhos de Belial e fala que eles não conheciam a Deus. E olha que forte esse filhos de Belial. Filhos de Belial significa inútil, sem valor. E Belial, ele é um demônio da mitologia cananita. E a Bíblia chama assim pessoas ímpias, pessoas inúteis, pessoas más no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento o termo Belial, ele refere-se a Satanás. E o não conheciam ao Senhor, esse conhecimento fala de conhecimento pessoal, de adoração e obediência a Deus. Ter conhecimento de Deus é diferente de ter proximidade. Sabe, eles não eram pessoas que não sabiam, que não conheciam Deus, que não sabiam que Deus existia. Mas eles não conheciam Deus porque de não ter proximidade com o seu Criador. E os pais devem instigar os filhos a buscarem a Deus. A palavra vai nos dizer, ensina a criança, ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando crescer, não se desviará dele. Dá a mão para essa criança, ensina ela. Olha o que diz outro subsídio bíblico, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 7. E essas palavras, né? Intimarás aos teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, ensinar em todo momento, no falar, no proceder, no agir aos seus filhos. Muito tem se falado nos últimos dias a respeito da missão que nós temos como igreja do Senhor de evangelizar pessoas, de discipular pessoas. Mas discipular não é somente discipular aquele que recém chegou à fé cristã, aquela pessoa que há poucos dias você nem conhecia e não sabia que existia. Mas discipular diariamente os seus filhos, a sua família. Isso tem uma importância gigantesca para a vida dessa criança, para a vida desse filho. Você deve discipular diariamente, ensinar essa criança, ensinar o seu filho a guardar todas as coisas que foram ditas pelo nosso Deus e estão expostas dentro da Bíblia Sagrada. E assim como Eli, quando nós entramos ali no tópico 3, infelizmente com Samuel não foi tão diferente. A omissão por parte de Samuel não está tão explícita quanto a de Eli, que logo no princípio vai mostrar que ele tinha conhecimento daquilo que seus filhos faziam. Porém, a Bíblia vai trazer algumas atitudes, né, de Samuel também, que podem ser um fato para esse fortalecimento da falta de integridade dos seus filhos. A Bíblia primeiro mostra que Samuel ele constituiu seus filhos como juízes em Israel. No entanto, não expressa que tal tomada de decisão, tal atitude por parte de Samuel, ela vem por parte de Deus, que foi ordenada pelo Senhor, que teve aprovação do Senhor. Simplesmente vai nos mostrar que ele levantou seus filhos como juízes em Israel. O segundo ponto é que, posterior à rejeição do povo, dos filhos de Samuel, quando o povo rejeitou os filhos de Samuel como juízes, Samuel ele também sentiu-se ferido. Então, alguma parte aqui dessa tópico 3 diz: a filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. E Deus espera que nós sejamos bons líderes dentro das nossas casas, assim como dentro das nossas igrejas. Nós precisamos liderar e liderar bem a nossa família, ter a nossa família para junto de nós. E claro que
quando nós falamos a respeito da individualidade das pessoas, e algumas lições atrás foi tratado a respeito disso, por vezes, por mais que os pais sejam fiéis, os filhos serão infiéis. Eles vão tomar as suas decisões contrárias aos preceitos divinos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte como pais, como líderes do nosso lar, para que essa possibilidade de os filhos tomarem um rumo diferente do caminho do Senhor, ele seja cada vez menor. Para que esse filho ele tenha todo o subsídio que precisa, né, da fé cristã. Nós precisamos ensiná-los a ter a sua comunhão com o Senhor, a ter o seu relacionamento com o Senhor, a ter as suas experiências com Deus, para que ele venha seguir no caminho do Senhor. A cada irmão que assistiu essa pré-aula, eu desejo que tenha uma abençoada aula no domingo que vem, que Deus venha lhe usar poderosamente, que o Espírito Santo venha falar através da sua vida e através do seu ministério. Que Deus abençoe.